Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, que o verbo esplendor do Pai se fez carne, em silêncio se fez, mas agora Jesus mesmo vai ser palavra outra vez, mas agora Jesus mesmo vai ser palavra outra vez. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solene manifestação de Jesus, a sagrada Epifania do Senhor. É a manifestação de Jesus a todos, inclusive a nós, que não somos da raça de Israel segundo a carne. São de todos aqueles que antes estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Hoje, Cristo, nosso Deus, apareceu não somente como glória de Israel, mas também como luz para iluminar as nações. Hoje se celebra o início da promessa feita a nosso pai Abraão: por ti se abençoarão todas as tribos da terra, como lemos no livro do Gênesis. Cumpriu-se o que ouvimos do profeta Isaías na primeira leitura: levanta-te, Jerusalém, acende as luzes,
porque chegou tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Levanta-te os olhos ao redor e vê. Será uma inundação de camelos de Madiã e Efa. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. E desse mistério também nos falou São Paulo na segunda leitura. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Meus amados irmãos, com os pastores da Judéia e os magos do Oriente, inicia-se a união dos povos, a fim de formarem em si mesmo dos dois um só homem novo, estabelecendo a paz. É este o profundo sentido da solenidade da Santa Epifania do Senhor. Notamos hoje no Evangelho um grande paradoxo. De um lado, Herodes e toda Jerusalém, que conheciam a palavra, mas não criam. De outro lado, os reis magos, pagãos, que largaram tudo e se deixaram guiar pela estrela que os levará ao Salvador. Aqueles que se deixaram guiar pela luz divina encontraram o Salvador. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. E ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Os dons que os magos ofereceram ao Messias simbolizam a verdadeira adoração. Mediante o ouro, eles realçam a realeza divina. Com o incenso, confessam-no como sacerdote da nova aliança. Oferecendo a mirra, reconhecem que Jesus derramará o próprio sangue para reconciliar a humanidade com o Pai. De forma bem distinta, a Jerusalém, segundo a carne, não reconheceu o Salvador. O rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Mas os pagãos reconheceram o Salvador. Jerusalém, junto com Herodes, conheciam a profecia, mas de nada lhe adiantou pela dureza do coração. Mas é na Nova Jerusalém, na igreja, que somos nós, na nossa mãe, a Igreja Católica, que esta profecia de Isaías se cumpre. É a igreja que acolherá todos os povos, unidos não pelos laços da carne, mas pela mesma fé em Cristo e no mesmo batismo no seu Espírito. Herodes perde a graça de encontrar-se verdadeiramente com o Salvador, pois pensa somente em si, no seu título, no seu reino, no seu poder. E tem medo do menino, escravo de si e prisioneiro de suas paixões, quer matar a Jesus. Assim como Herodes, que só conseguiu ver trevas, o mundo hoje só busca também as trevas. São trevas da violência, da devassidão, da permissividade, das drogas, da sensualidade. Mas também as trevas da injustiça, da corrupção e da impiedade. Vivemos nas trevas do catolicismo light, sem comprometimento, sem busca séria de santidade, de uma vida sem oração, sem mortificação, sem a busca dos sacramentos, na busca de uma luxúria tremenda, de uma sexualidade desenfreada, com o uso de pílulas e tantos outros métodos anticoncepcionais, como se tudo isso fosse normal. Trevas ainda vivemos de uma perseguição à igreja e a tentativa de uma destruição total de nossos valores, inclusive da família. Meus amados irmãos e irmãs, nos deixemos guiar pela estrela do menino, deixemos-nos iluminar pela sua luz. Com os magos, ajoelhemo-nos diante daquele que nasceu para nós e está nos braços da sempre Virgem Maria, a Mãe de Deus. Ofereçamo-lhes nossos dons, não mais mirra, incenso e ouro, mas nossa liberdade, a nossa consciência e a nossa decisão de segui-lo até o fim.
entregando a nossa vida a Ele, vivendo autenticamente e integralmente a nossa fé. Meus amados irmãos e irmãs, por fim, para caminharmos para o fim, o que realmente isso nos traz na nossa vida prática do nosso dia a dia? Claro que vamos fugir dessas trevas que falamos aqui, vamos procurar a luz. Mas como de fato vamos buscar a isso? Como nós olhamos então esses magos pagãos que se convertem e são considerados santos pela igreja, os seus restos mortais estão na Alemanha, para serem venerados inclusive. O que eles trazem de fato para nós? Pensemos, eles estavam a uma distância muito longa de Belém. Largaram tudo para irem então adorar o verdadeiro Deus. Eles levaram o que eles tinham de melhor para darem então ao menino Jesus. Ou seja, pensemos nós, não temos que caminhar quilômetros, por exemplo, para adorar a Deus, para estar na Santa Missa. Mas o que nós entregamos de fato a Deus? Muitas vezes, quando nós procuramos a Deus, procuramos simplesmente para pedir, para que Deus nos dê algo. Não que não possamos pedir, mas parece que nós só vamos a Deus para pedir as coisas. Mas não vamos para entregar e nos entregar totalmente a esse Deus. Os magos entregaram o que eles tinham de melhor: o ouro, o incenso e a mirra. Era isso que eles tinham nas bolsas. Deixou tudo para trás. Com certeza enfrentaram tempestades no deserto, tempos adversos, vontade de desistir muitas vezes, com certeza, mas foram até o fim. Chegaram e adoraram verdadeiramente a Deus. Ou seja, se despojaram de si mesmo e ajoelharam. Esse é o gesto da adoração, daquele que se reconhece necessitado do outro, então o adora, porque vê que ele é muito maior. Ou seja, nós estamos, quando estamos diante de Deus, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações, que somos propensos a essas trevas aqui que falamos, reconhecemos o nada que somos, mas também ao mesmo tempo reconhecemos que o Deus é o nosso tudo, é o Criador de todas as coisas, que sem Ele nada somos, nada conseguimos, que Ele tem o melhor para nós. Então nós ajoelhamos e adoramos a esse Deus. Esse é o verdadeiro gesto da adoração. É aquele que busca de fato a luz, que busca estar com Deus, que abandona todas essas trevas e que buscam a luz, dependente do sacrifício que tem que fazer. Porque sabe que aquilo que vai encontrar é muito maior do que esse caminho de sacrifício. Igual nesta vida, estamos passando por dificuldades e sempre vamos passar. Com pandemia ou sem pandemia, vamos passar com dificuldades nesta terra. Mas se o nosso olhar estiver em Deus e fixo em nosso Senhor, querendo receber tudo de Deus, mas entregando tudo a Ele, que o melhor ainda está por vir, a nossa esperança está em Deus, e queremos receber o melhor dele. Então vamos passando por todas essas dificuldades, e vamos ainda alegres, porque os nossos olhos, e não só o nosso olhar está em Deus, mas o nosso coração está unido a esse Deus. Então vamos abandonando tudo isso pelo caminho, vamos deixando para trás todas essas trevas. E por fim, meus amados irmãos e irmãs, aqueles magos tinham a estrela para seguir. E hoje nós temos aquela que chamamos a Stella Maris, estrela do mar, Stella Oriens, a estrela do Oriente, que é a Virgem Maria. É para ela que devemos então olhar, porque olhando para Nossa Senhora e seguindo essa luz, nós vamos chegar àquele que é a fonte da luz, a verdadeira luz, que é Cristo, que é o seu Filho Jesus. Que possamos então olhar para a Virgem Maria e segui-la, para que ela possa nos levar cada vez mais a essa verdadeira adoração, despojar de nós mesmos, para ser verdadeiros adoradores. Porque se pensarmos naquele encontro de Jesus com a samaritana, no beira do poço, o que Deus pedia ali? Verdadeiros adoradores.
Ele não pedia adoração, ele pedia verdadeiros adoradores. Que sejamos nós, então, a despojarmos das trevas e seguir a luz, então, para sermos, então, esses verdadeiros adoradores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.